Boa noite. Estamos no encontro às quintas-feiras, nosso encontro semanal na Abraco Mato Grosso do Sul. Hoje vai ser o tema amadurecimento psicológico, né? E a psicóloga Maria que vai conduzir os trabalhos de hoje. Então, é com você, Maria. Ok, boa noite ao pessoal que já está aqui presente, aos próximos que nos ouvirão depois. Agradecemos a presença de todos e todas, e espero conseguir contribuir com um pouco mais de esclarecimento a respeito desse tema que a Joana nos traz. O livro é Momentos de Saúde e Consciência. Nós estamos no capítulo 20, que é o final da primeira parte desse livro, né? O tema é amadurecimento psicológico. Então, vamos lá. A Joana começa, na primeira frase desse capítulo, falando de relacionamento e comportamento. Então, aí, para a gente entender o que tem a ver amadurecimento psicológico, né, com o comportamento, né? Então, ela diz, o relacionamento interpessoal revela o comportamento dos indivíduos em função de si mesmo e dos outros, né? Então, como que é essa relação? E como é esse meu comportamento nessa relação que eu tenho, tanto com as outras pessoas quanto comigo, né? E ela vai falar em relação a você também, né? E aí, para acrescentar um pouco aqui o conhecimento, eu trouxe o termo, o que é comportamento, né? É um termo que caracteriza toda e qualquer reação do indivíduo, ou de um animal, ou de um órgão, uma instituição, perante um meio que ele está inserido. Então, o comportamento, ele vai falar dessa reação que eu tenho em relação ao meio, né? E dentro da psicologia, a gente tem uma teoria psicológica chamada behaviorismo, que foi do início do século XX, lá por volta de 1900, até 1930, 1935, 40, que se estudou muito essa questão do comportamento humano. Então, foi um braço da psicologia que focou, fez todo um embasamento teórico e ensaios experimentais em relação ao comportamento, né? Então, essa teoria, ela vem dizer que, dependendo do estímulo ou da punição exterior, né, que é colocada para aquele indivíduo, ele pode mudar o seu comportamento. Então, dependendo do que acontece no meio, ele pode mudar o comportamento, né? E aí, eles vêm dizer nessa teoria que esse comportamento ele pode ser alterado, né? Então, pode ser treinado, ele pode ser alterado, né? Então, nós na faculdade a gente estudou treinar ratinho, treinar animais, né? E hoje existe essa prática no mercado, principalmente de animais, né? De fazer treinamento, né? Que vem através disso. E aí o behaviorismo vem dizer que o ser humano também pode ser treinado, né? Ele pode mudar o comportamento. A Joana, ao longo desse capítulo, ela não fala bem exatamente sobre isso, mas ela também traz essa ideia de que a gente também pode mudar o comportamento. Não por estímulos externos, como aqui no behaviorismo, mas por decisão, por consciência. Ela vai trazer por isso que ela traz essa questão do comportamento no início, porque ela vai dar essa ideia de que o nosso comportamento é possível ser alterado e eu posso treinar o meu comportamento, né, por uma decisão madura, né, de alterar esse comportamento, né? Então, é isso que ela vem, por isso que ela traz, nesse tema amadurecimento psicológico, ela já traz de cara essa questão do relacionamento e do comportamento, né? Como eu me comporto, né, perante a mim mesmo e ao indivíduo, vai dizer o quanto eu tenho amadurecimento psicológico ou não, né? Aí ela diz assim, nos primeiros tentames, oculta a realidade na grande preocupação com a aparência. Isso,
isso acontece muito, né? Eu coloquei uma cena de adolescência, que seria assim, a imaturidade ainda psicológica, né? Você tá muito nessa preocupação da aparência. Mas isso também acontece, né? Em cada novo relacionamento nosso, a tendência da gente é sempre se mostrar mais superficialmente no início, né? A gente não chega se mostrando total, né? A tendência é sempre assim, a gente conhece alguém, primeiro é o visual, é o superficial, né? Então, assim, ela vem dizer, nesses primeiros 30 anos, a gente vai sempre com a aparência, né? À medida que estreita os vínculos... Oi? A gente mostra a parte mais bonita nossa. A mais bonita. A máscara, né? Aquilo que a gente cria para esse externo, né? O grande problema é quando essa máscara que a gente cria, aí eu coloquei essa até do gatinho aí, é quando a gente também incorpora essa máscara, a ponto de olhar no espelho e me ver diferente, me ver como uma máscara, que aí é o grande causador de problemas, né? Eu crio máscaras ou superfície, essa uma aparência para mostrar para o outro tão perfeita, tão maravilhosa. A gente vê isso muito, principalmente nas redes sociais, né? E aí chega um momento que eu começo a acreditar que eu sou aquilo, né? E aí eu não dou conta de olhar realmente para aquilo que eu sou, né? Porque eu já incorporei essa máscara e aí às vezes eu olho no espelho e vejo que eu sou um leão e na verdade eu sou só um gatinho, né? Ou vice-versa, né? Às vezes a pessoa é até um pouco mais e ela se olha no espelho e se vê muito mais diminuída, né? Pode acontecer também isso. Aí ela vem dizer assim, à medida que estreita os vínculos, a postura de guarda cede lugar ao relaxamento emocional e pouco a pouco a máscara cai. Então, a gente não consegue manter essa postura, né, de guarda, porque na verdade é uma postura de guarda. Eu crio uma imagem, eu tenho que estar o tempo todo cuidando daquela imagem, né? Aí chega uma hora que você não consegue manter mais, né? A gente vê isso nos Big Brother da vida, né? Quem assiste Big Brother de vez em quando, né? As pessoas chegam cheias de massa, cheias de imagens perfeitas, e às vezes no meio do caminho a casa cai porque a pessoa se revela completamente diferente, porque ela não dá conta de manter essa guarda 24 horas por dia, né? Então, acaba ela se revelando como ela realmente é, né? E às vezes se surpreende com ela mesma, né? A gente teve um caso, acho que no último Big Brother, que teve uma menina, né? Acho que a Carol, não sei o quê, que ela mesma, né? Ela fala que ela não se dava conta de que ela era daquela forma, né? Ela se surpreende com ela mesma, né? Aí ela vem dizer, esse fenômeno é resultado da aproximação que o tempo propicia à relação. Então, ela diz assim, que, em outras palavras, invertendo, o tempo, ele promove essa aproximação. Então, conforme você vai se relacionando, né, que tem aquele velho ditado que para conhecer alguém, você precisa comer um saco de sal junto, né? Minha mãe falava uma coisa assim. Então, quanto mais você se relaciona, mais você consegue realmente se aproximar do eu verdadeiro daquela pessoa, né? Então, ela vem dizer que o tempo é um fator decisivo para você, né, conhecer, para você afinar essa relação, né? E aí eu coloquei essa pergunta aqui, assim, e os relacionamentos líquidos, né, que hoje a gente tem muita essa situação, né? As pessoas que não suportam ficar muito tempo, né, com ninguém, né? Então, assim, eu fico só na máscara. Então, eu me relaciono, mostro apenas essa imagem que eu quero mostrar, né? E na hora que é para a máscara cair, ou para esse relacionamento ter uma aproximação mais real, eu acabo separando tal, e cada um vai para o novo relacionamento, né? Então, são aquelas pessoas que estão sempre trocando de relacionamento, porque elas não dão conta de ter um relacionamento onde talvez ela mostre um pouco da sombra dela, ou né, das dificuldades dela, né?
Então, assim, isso demonstra, esses relacionamentos líquidos, demonstra, assim, essa imaturidade, né, nos relacionamentos, né? Não consegue ter um relacionamento maduro. E aqui ela vem dizer que isso, né, essa coisa que o tempo aproxima a relação, né, é um fenômeno, né, que realmente é observável. Isso é uma coisa que acontece, né, que é algo que você pode observar nas relações, né? Ela chama de fenômeno. Aí, nas pessoas realizadas, saudáveis, a conduta permanece sem surpresa, porque há uma interação da sua vivência interior com o exterior, verdadeiro amadurecimento psicológico. Então, aqui que ela vem fechar, que é o amadurecimento psicológico vem dessa relação já madura, né? Quando eu consigo ser, primeiro, reconhecer aquilo que eu sou, né? E consigo me mostrar da forma que eu sou. E o outro se relaciona comigo também nessa situação, né? Ele se reconhece do jeito que é, e se apresenta do jeito que é, e se relaciona comigo do jeito que é. Então, se torna um relacionamento maduro e saudável. Após o autoconhecimento, né? Aí ela vem trazer essa questão também, que para eu saber quem eu sou, eu preciso passar por essa questão do autoconhecimento, né? É onde ela sempre traz a questão da psicologia, né? Eu preciso fazer esse processo de autoconhecimento, né? Vai propiciar uma autoaceitação. Explora seu exterior, abrindo-se à experiência, à vivência novas e enriquecedoras. Então, autoaceitação, né? É você dar conta de aceitar você com as suas dificuldades, com as suas melecas, com as suas sombras, né? Também é um amadurecimento, né? A tendência do imaturo é se culpar, se julgar, né? Ele não se aceita do jeito que ele é, não gosta do corpo, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou feio, né? Então, não tem uma autoaceitação nem exterior, nem do corpo, e nem das suas próprias características psicológicas, né? Ou de comportamento, como eu sou, né? Então, para isso, ela vem trazer que o autoconhecimento é que vai trazer essa autoaceitação, né? E aí, sim, eu posso ir em busca de novas vivências, né? Me relacionar com outras pessoas de uma forma mais equilibrada. Então, a linha do equilíbrio demarca a personalidade, sem excentricidades, nem bruscas mudanças, como ocorrem entre a exaltação e a depressão. Não preciso daquele humor todo, né? Nem para o exagero da exaltação, nem para aquela sensação de impotência ou de depressão. Né? E Maria? Oi. Então, eu achei muito interessante ela falar, a linha do equilíbrio demarca a personalidade. Então, assim, ela tá dizendo para nós que se a gente tiver esse amadurecimento através do processo, né, do autoconhecimento e aí se autoaceitar, eu consigo também, porque a personalidade o que é? Aquilo que eu mostro para o externo, né? Se eu tô com um bom autoconhecimento, eu sei que eu sou um eu maior, né? Mas eu ajo na vida com o meu eu personalidade. Personalidade. Né? Então, assim, é muito interessante porque ela traz essa questão aqui, ó, né? Então, assim, eu consigo estar atuando com uma consciência de um eu maior e trazendo esse equilíbrio para o eu menor, né? Ou seria a personalidade, entendeu? Quer dizer, eu não vou nem para a excentricidade, como ela fala, né? E nem para exaltação e nem para depressão. Quer dizer, eu consigo equilibrar, né? Exatamente, mas por quê? Porque a pessoa nesse nível aqui, ela está com a ponte
ela está com a ponte entre a personalidade, que é o eu menor, com o eu maior, né? O self. É ego self. Esse processo do ego aí, ele está fazendo esse link, né? Entre o self e a consciência, o meu ego aqui, o meu agir, né? A minha personalidade. Achei muito interessante essa parte aqui, sabe? Hein, gente? Eu acho que até que em função dessa teoria que vocês, profissionais da área, na prática, não sei se vocês estão, assim, alguém sabe, uma de vocês, né? Mas eu andei vendo aí umas entrevistas há muito tempo atrás e tal, até nas revistas, quando a gente ia cortar o cabelo, estava no salão e tal. E como eu tenho um ex-aluno meu do Dom Bosco, que já é um cirurgião plástico aí em Campo Grande e tal, e a gente conversa muito quando a gente estava, né, podia ficar junto. A mãe dele é minha amiga e irmã desde sempre, desde Dom Bosco, 1900 e antigamente. Mas aí ele fala que a necessidade do multidisciplinar, né, equipe multidisciplinar, antes de se fazer uma cirurgia, realizar uma cirurgia plástica, né, a recomendação de que se já comece a frequentar um psicólogo e tal, para essa aceitação, né? De fato, você quer mudar alguma coisa no seu corpo? Quer mudar como? Porque essa necessidade foi vindo com o tempo, né? Que a própria história da cirurgia plástica conta isso, né? Que as mulheres iam para os consultórios, chegavam lá com a foto da Angelina Jolie e queria a boca da Angelina Jolie. Aí os cirurgiões, os profissionais ficavam assim meio chocados, né? Olhava para a pessoa biofisicamente falando, anatomicamente falando, e dizia que é impossível ela ficar com a boca da... Aí a pessoa se chocava e ia embora, desistia, vamos supor. Então, essa necessidade é bem interessante quando você vai para a teoria, que quando a pessoa aceita do jeito que ela é, ou ela vai para frente, encara uma cirurgia plástica ou declina, né? Sei, né? Muito bom. Bom, então, fechando o que a Edna falou, né, que essa personalidade, que é essa forma de ser que a gente desenvolve, né, para viver em sociedade, quando ela tem esse equilíbrio, né, quando a gente está nesse processo de já se conhecer, se auto-aceitando, essa personalidade, ela tende a ser mais equilibrada, né, sem Maria, muito desequilíbrio. Fala. Você quer falar? só voltando um pouquinho, que eu Sim. anotei para esperar você terminar de falar para eu falar. Lá naquela questão do tempo, naquele slide que você estava falando do tempo, tem uma frase também, que eu não me lembro agora de quem é, que fala que o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Por quê? Porque aí está o amadurecimento, né? Porque com o tempo as relações amadurecem. Aí você falou da questão do relacionamento líquido, né? Por que às vezes eles acabam tão rápido? Porque não tem esse tempo de amadurecer. Ou porque com o tempo, em um relacionamento mais duradouro, com o tempo, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, o que for, com o tempo, as pessoas percebem as sintonias, né? E as coisas se encaminham cada um para um lado, até mesmo por essa questão de amadurecimento. Às vezes, uma das partes é mais madura psicologicamente que a outra, em qualquer situação, né? Até colegas de trabalho e tudo. E a outra situação que eu anotei foi essa questão que você falou do reconhecimento de si mesmo, né? De autoaceitação, que isso tem muito a ver também com a maturidade. Eu lembrei de um exemplo que eu tive outro dia, até comentei aqui em casa com meu esposo, que eu achei muito interessante, essa questão da autoaceitação. Eu encontrei uma pessoa e ela está usando o aparelho dentário. Aí ela falou assim, você viu que eu estou usando o aparelho? Aí eu falei, sim, eu ia comentar, porque eu não me lembrava de você precisar, porque eu, inocentemente, estou achando que a pessoa usa só quando tem os dentes tortos, né? Aí ela falou assim, não,
é porque eu fui orientada pelo profissional e essa pessoa é bem, assim, vaidosa com a aparência. Ela falou assim, eu fui orientada a fazer uma cirurgia na minha boca. Falei, como assim? Ela falou, eu estou usando o aparelho por um tempo, depois eu vou fazer uma cirurgia, porque senão eu vou ficar uma velha muito feia, uma velha dentuça. E eu fiquei com uma vontade de rir, assim, porque eu nunca imaginei ouvir isso, né? Porque, gente, eu imaginava que se fazia numa situação de Correção, né? necessidade ali por dor na cabeça, que às vezes dá vários problemas aqui nessa situação quando tem algo que está em desarmonia, né, na arcada dentária. E ela não, porque ela vai ficar uma velha feia se ela não fizer. Inclusive, eles estão passando por uma situação longa de aprovação do plano de saúde, porque tem toda essa questão, que é na boca, é um tratamento dentário, né? Aí eu comentei com meu marido, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso, porque a gente ouve, o pessoal fez harmonização não sei aonde, colocou silicone, né, em algumas partes do corpo, mas nunca imaginei que a pessoa pensasse isso, eu vou ficar uma velha dentuça. Então, assim, são situações que a gente mesmo. vai ouvindo, e quando a gente lê, a gente lembra dos exemplos, né? É uma pessoa que está assim, muito mais preocupada com o exterior, né, do que com a própria individuação, né, assim, né, do interior. E é uma falta de aceitação de si mesma, né? Porque se ela vai ter ruga, se ela não vai ter ruga, é relativo. Claro que a gente sabe que isso é de cada um mesmo. Sim. Mas achei muito interessante. E aí, você me fez lembrar de exemplo, tá isso na minha cabeça recente, hoje à tarde. Eu fui lá numa associação de idosos, hein? E aí eu levei um espelhinho para cada vovozinha. Aí teve uma que abriu o espelhinho, aí começou a fazer assim, caras e bocas, e a dentadura pulou para fora. Aí eu me lembrei, você falou isso. Aí ela, sem assim, constrangimento nenhum, aí ela meteu o dedinho assim, botou a dentadura no lugar e voltou a se olhar assim, com a dentadura no lugar, né? Impressionante, né? Como você envelhece, né? Você tem a opção de envelhecer assim, né? Digamos, eu não sei se eu estou falando besteira, envelhecer com consciência. Não sei se existe isso, não sei. Inventei aqui agora. Consciente, né? Com certeza. Gente, a Marieta Severo. A Marieta Severo também, há uns anos atrás, deu uma entrevista numa revista, e eu peguei essa revista, não por acaso, e li. Aí a repórter perguntou para ela, não, Marieta, você é uma artista já de expoente, tá, de respeitada, tá? O que você acha? Como é que você vai fazer alguma cirurgia plástica? A repórter perguntou. Quando você for ficando mais velha? Aí ela, não, isso já tem mais de 20 anos. Ela falou assim, não pretendo, não. Eu não pretendo, porque eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. E aí ela falou assim, que pergunta, né? Eu tenho quase a resposta pronta, segundo ela. Não sei se agora já mudou, tem quase 20 anos isso. Hoje eu já vi a Marieta Severo deixando todo o cabelo dela branco, mas ela respondeu assim, 20 anos atrás. É o que você falou, né, Nisa? Você vai amadurecendo com o tempo, né? Ela respondeu assim, eu ainda não sei. Ela respondeu com um outro questionamento. Eu não sei ainda se eu vou querer envelhecer como um maracujá. Se eu quero ser um tamborim inexpressivo do que o maracujá expressivo. Ficar com uma cara de tamborim inexpressivo ou um rosto de maracujá expressivo. Achei o máximo aquela resposta. De um amadurecimento, assim, falar, eu quero isso para mim. Eu perguntei assim, né, pro meu marido, assim, olha, eu nunca, você não morre, porque eu não vou sair perseguindo um dinheiro que a gente não tem para fazer uma cirurgia. Não, nada disso. Isso não me interessa. Essa frase da Marieta Severo é a minha cara, assim. Eu achei ótimo você falar essa história dessa vovozinha, essa senhora. Ela está preocupada de não envelhecer feia, né? Que coisa! Eu acho que tudo bem também, né? Eu penso assim, essa coisa de você... não, quero fazer algum procedimento para ficar mais bonita, para corrigir alguma coisa e tal, né? Desde que isso venha junto com o amadurecimento psicológico, tudo bem.
O que não é legal é você imaginar que a pessoa vai trocar, né? Eu vou ficar tanto nesse externo, tanto nessa preocupação física, e não me preocupo com o restante. Agora, se a pessoa estiver cuidando do autoconhecimento, estiver cuidando da sua autoaceitação, e resolver que ela vai ter que passar por cirurgias plásticas ou algum procedimento, alguma coisa, porque ela quer melhorar, né, o visual dela, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. O que a gente tem que tomar cuidado é para não fazer a troca, né? Eu acho que até o que é o pior, ou uma coisa ou outra, né? Aí também eu cuido tanto do meu interior, do meu equilíbrio, e não me preocupo com nada, porque a gente vive no mundo externo, mesmo envelhecendo, indo para a individuação, né? A gente, ela começa o tema falando de relacionamento, né? De comportamento relacional com as outras pessoas, né? Então, assim, e tudo bem também se você tiver ruga, ou se você não tiver, né? Tem gente que não quer ter, né? Tem gente que a minha mãe, por exemplo, não levanta da cama se ela não passar o batonzinho dela e se arrumar, e falar, tudo bem, né? Tá tudo certo, é um jeito de ser dela, né? De estar cuidando dessa parte visual, né? Desde que não... É uma questão de higiene também, né? Faz parte da higiene você estar bem penteado, bem arrumado, tá? O que não pode é criar uma bola de neve, né? E ficar, igual você falou, se preocupar só com o externo. E é isso que ela vem dizer que é uma imaturidade, né? Que isso é normal para a imaturidade, estar só nesse externo, né? A maturidade passa por essa interiorização desses valores, né? Dessa aceitação, né? Aí ela vem dizer que quem age assim encontra-se planificado, irradiando esse estado de conquista como pessoa humana, né? Então, como diz o Jung, tornar-se aquilo que você é, né? Eu dar conta de ser aquilo que eu sou, né? Individuar-se, né? É tornar aquilo que você realmente é. Então, quanto mais eu me torno aquilo quanto mais eu saio da personalidade e me torno aquilo que realmente eu sou em alma, em self, né? Mais eu me encontro planificado, né? Aí, ao contrário, né? Ela fala de de quem já chegou nesse ponto, né? Ao contrário, né? No comportamento alterado, em que o júbilo e a tristeza, a confiança e a suspeita, o amor e a animosidade se confundem, a falta do autodescobrimento, a imaturidade, programam estrados de instabilidade, de desdita, produzindo as enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica com caráter destruidor, né? A gente vê bastante essas questões orgânicas, né, que aparecem somatizando, né, no corpo uma série de instabilidade, de confusões mentais, né, que vai chegar nessas enfermidades emocionais, né? Então, às vezes, a pessoa, ela é muito irada, muito nervosa, então ela sai brigando com o mundo, passando raiva, aquela raiva vira, começa a fazer mal para o fígado, e aí isso vai virando, ela tem um comportamento desequilibrado, né? Que vai trazendo para o corpo algumas enfermidades emocionais, né? E acabam virando questões orgânicas mesmo, né? Às vezes a pessoa adoece, e o pano de fundo são essas emoções, mas atrás das emoções ela vem dizer que tem esse comportamento.
né? É um comportamento não trabalhado, não pensado, não conhecido, né? As pessoas vão fazendo aquilo que vem na emoção, né? Só reagem na emoção. Tais reflexos no relacionamento geram desequilíbrios que se agravam na razão direta que fazem desastrosos, empurrando suas vítimas para estados obsessivos compulsivos ou depressivos. Eu vi uma pessoa recentemente, eu trabalhei com uma pessoa que tinha esse desequilíbrio emocional, de tudo muito irritada, muito brava, ela saía dando porrada e bomba, que nem dizia ela, né? Porrada e bomba em todo mundo, tal. Então, ela tinha uma série de problemas em relação a esse comportamento extremamente agressivo que ela, né, desenvolveu. E, aos poucos, conforme ela foi trabalhando o autoconhecimento, ela conseguiu fazer um autocontrole desse comportamento dela, e com isso ela começa a ganhar um bem-estar muito interessante, né? E começa pelo autoconhecimento, né? Ela começa a tratar a partir do autoconhecimento, e aí vem o autocontrole. Aí as orientações de Joana, né? Na tua ânsia de crescimento, experimenta a tua realidade íntima em confronto com a externa, né? Então, assim, você querendo crescer, vai estar sempre experimentando essa realidade interior com exterior, né? Porque é esse o movimento, né? A relação com o outro sempre traz essa relação, aquilo do meu interno com o externo. Não te permitas perturbar pelos indivíduos reagentes que se encontram de mal com eles próprios e vomitam mau humor contra os demais. É muito comum, né? A pessoa está muito nervosa, brava, ela pega aquele pacotinho de raiva e joga em você. Se você pegar, né, o pacote, você vai ficar tão mal quanto ela. E às vezes a pessoa joga o pacotinho para você e sai bem e você fica mal, né? Às vezes acontece isso, né? Então, é que ela está recomendando. Não pega o pacote. Alguém vomitou a maldade ali, você não pega o pacote, deixa de volta, né? Devolve para a pessoa. Permanece cortês para que não seja o teu estado irritado, né, a dizer como que você vai se comportar, né? Então, ela tá dizendo aqui que o comportamento pode ser controlado. Se você tiver vontade, você pode realmente controlar esse comportamento que você vai, a sua ação, né, com o outro. Agora, mesmo que esteja nervoso. Agora, para isso, precisa ter uma autoobservação, uma autoatenção, né? Uma autoconsciência, porque senão a pessoa age no automático, ela faz, ela age, e aí ela recebe a reação, e aí ela vai perceber, né? Que fez alguma coisa, mas no automático, né? Então, para isso, precisa de uma autoconsciência aqui, né? Está sempre em observação de si mesmo, né? E talvez até um autotreinamento. Lembra do treinamento do comportamento, né? Acho que aqui ela não fala desse treinamento, mas quando ela passa essas orientações, é assim, é você treinar esse seu comportamento, né? É assim, eu estou com vontade, eu quero ir lá e jogar a bomba, mas eu não jogo. Né? Então, talvez uma vez eu não consiga, na outra eu não consiga, mas uma hora eu consigo não ir lá. Isso é treinamento, isso é um autotreinamento também, né? Esse momento que a gente está vivendo aí de ondas, vai e vem, é uma oportunidade, né, para a gente treinar, o campo está fértil para treinar. Porque às vezes você tem a vontade, o impulso de fazer, né? Nossa, aquilo me irritou, eu vou soltar bomba. Mas você dá conta de segurar. Que passa pelo autoconhecimento. Mas assim, e aí esse dar conta, você vai treinando, até que uma hora você vai conseguir ter um treinamento
ou um comportamento que não mais explosivo como é. Porque aí, à medida que você vai experimentando, que quando você não tem que você tem um comportamento mais equilibrado, embora o sentimento esteja ainda muito alterado, muito irritado, mas quando você não age, não faz um comportamento a partir disso, você consegue se controlar, você começa a receber os benefícios disso. Você começa a perceber, puxa, eu não reagi, eu consegui me controlar. Nossa, que bom, não teve briga. Então, a partir disso, você vai colhendo os benefícios dessa nova forma de se comportar, e com isso é o seu estímulo, né? Claro, o behaviorismo vai falar, é o seu estímulo para continuar fazendo dessa forma. É interessante que você está colocando, Maria. Muito legal isso daí, e que a Joana recomenda, né? É o treino. Eu me lembro quando você estava falando sobre a história, contando a história lá do behaviorismo, né? Eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu devia ter uns 14 anos, estava indo para o ginasial, para o ensino médio, assim, terminando, e aí eu taquei lá numa lista lá que meu pai, que comprava meus livros, né? Um determinado livro, na folha no verso do livro, né, na capa, tinha lá uma sugestão, uma lista de livros. Aí, o que me chamou a atenção, eu não sei nem se vocês devem saber se eu vou estar falando errado ou não o nome desse autor. Era Amaral Fontoura, Psicologia Geral. Eu fui lá, parei o dedo lá na Psicologia Geral. Falei, eu vou ler isso aqui. Botei na lista. O meu pobre pai correu atrás daquele livro, não sei em quantos livros, correu esse Rio de Janeiro, todas as livrarias, ficou uma semana atrás do livro, aí conseguiu achar. O livro é dessa grossura, era um tijolo, assim, né? Aí meu pai, minha filha, você vai estudar esse livro? Ele ficou admirado, né? Eu fiquei um misto de arrependimento, tá enganando meu pai, né? Mas eu falei assim, eu vou, pai, eu vou querer ler esse livro, sim. Aí eu devorei, era o meu pré para eu fazer o curso normal, né? Porque antes da gente querer ser professora, você faz o normal. Nossa, eu adorei. Eu devorei o livro, assim, em 2 semanas eu li o livro. E aí ele falava sobre essa história da psicologia, falava do behaviorismo, falava sobre Pavlov, né? Aquela coisa do animal, né? De treinar, né? Nunca me esqueço da leitura. Aquilo, eu acho que eu já fui psicóloga, alguma coisa parecida aí nas encarnações passadas. Nessa não deu para ser, não, mas é muito legal você saber isso, é muito bom a gente saber disso, né? Porque você vai se treinando, o ser humano é treinável. Treinar, O behaviorismo fala disso. Quer dizer, assim, eu costumo dizer que as psicologias, né, cada uma fala uma verdade, cada um fala uma parte da verdade, mas não fala toda a verdade, né? Cada um. E o behaviorismo, ele vem falar um pouco dessa questão, e são eles que estudam, né? Essa corrente que estuda essa questão do comportamento, né? Só que lá eles falam que esse comportamento tem que ser estimulado de fora para dentro, né? Aqui ela passa essa ideia também de que você pode fazer esse autotreinamento, mas a partir de você, através do seu autoconhecimento, você deliberadamente, pela sua vontade, pelo seu crescimento, pelo seu amadurecimento, você promover essa mudança de comportamento. Né? Que é o que difere a gente dos animais, né? Exatamente, a gente vai pela vontade, né? Pelo arbítrio. Pela vontade. O animal vai pelo estímulo, né? Do alimento, do cheiro, né? Embora tenha alguns humanos que ainda são treináveis assim também por esses estímulos externos, né? Mas não é isso que ela está dizendo aqui, né? Ela vem dizer que passa por esse autodesenvolvimento. Né? Você estava comentando sobre, volta um pouquinho, você estava comentando sobre, de repente, ainda não chegavam no nível do sentimento, né? Você consegue autocontrole no comportamento, não necessariamente o sentimento já tem conseguido, né? Então, mas eu acho assim, que quando a gente se autoaceita pelo meu autoconhecimento, e eu me aceito exatamente como eu sou, né? Luz e sombra. Eu consigo também alterar o sentimento também, sabe?
é através da autoaceitação. Então, se eu me aceito, eu vou conseguir aceitar o outro luz e sombra também, entendeu? Então, eu penso que o comportamento pode ser um primeiro nível, né, um autocontrole, mas o sentimento também, com o aprofundamento do autoconhecimento, através da autoaceitação, eu também consigo aceitar o outro, como ele é, né? Sim. Não me irritar tanto com o comportamento do outro. Exatamente. Né? A partir do momento que eu consigo me aceitar, eu consigo aceitar o outro também. Aceitar o que eu não concordo lá fora. Exatamente. A gente não, vamos dizer, não concorda com o comportamento do outro, mas a gente entende, a gente compreende, né? Eu já fiz esse processo em mim, então fica mais fácil entender o outro. Aceitação fica mais fácil, né, Edna? Uhum. E isso eu estou levando já há algum tempo para casa, primeiro a escola aqui, a família, para filho, né? Porque para mãe, a gente acha sempre que essa relação, quer dizer, eu achei durante muito tempo, só tomei na cabeça, né? Que a gente sabe, eu sei, não, eu sou sabida, você está aprendendo. Só tomei. Aí, quando eles precisaram ficar adultos, né? Para eu tentar inverter essa história aí. Eu acho que eles têm alguma coisa para me ensinar. Isso muito em função da minha profissão, né? Porque quando eu me deparava com alunos na minha sala que sabia muito mais do que eu, a minha disciplina, eu tinha aluno que ia para os Estados Unidos e como que você vai ali para Rochedinho, né? E aí eu ficava assim, peraí, tem uma coisa errada aí, Maria de Fátima, você não pode ficar brigando com essas crianças que já sabem falar inglês muito melhor que você, tem influência muito melhor que a tua. Abaixa essa bola aí. Aí eu fui levando isso para casa, né? Eu fiz o caminho inverso, né? Aí, quando eu vi que eles falaram, mãe, você está gritando. Mãe, você está gritando muito. Mãe, você está pensando que você está na sala de aula? Não está, não. Eu estou aqui, perto de você. Aí aquilo começou a me dar uns choquezinhos, assim, elétricos. Aí eu fui reagindo. Vamos lá nas orientações, mais orientações. Por tua vez, não te transforme em personalidade reatora, aquela que está sempre reagindo quando poderia apenas agir. A tua ação e a reação traduzem como és interiormente, bem como sentes e vês em realidade o que se passa no seu íntimo. É o reflexo daquilo que você é, o que você é, como você reage no meio, né? Isso aqui é profundo, hein? Reagir ou agir? Agir e reagir, né? É interessante isso aqui. Interessante. Isso também demonstra um comportamento. Tem pessoa que ela é mais reativa a tudo, né? A tudo. Ela é muito reativa às coisas, mas ela não vai para ação, né? Ela espera que o outro haja, aí ela vai reagir. Exatamente. Ela é uma pessoa não da ação, mas ela é de reagir às coisas, às circunstâncias da vida, né? Então, a Joana está dizendo aqui, ó, por talvez não te transforme em personalidade reatora, quer dizer, não só isso, né? Aquela que está sempre reagindo quando poderia e deveria agir, né? Então, também tem essa iniciativa, né? De fazer, agir, né? É aquele que eu costumo dizer assim, tem a pessoa que escolhe e a que é escolhida, né? Então, tem aquelas pessoas que ficam esperando ser escolhida, aí qualquer um que chega escolhe, né? Aí ela vai viver o que o outro escolheu, né? Quando ela poderia escolher, ela poderia fazer ação, né? Então, isso agora eu estou lembrando aqui, Maria, do teste coativo dos tipos psicológicos, né? E lá demonstra segundo uma interpretação, né? Demonstra uma imaturidade psicológica quando eu tenho dificuldade em escolher. Escolher, exatamente. Então, se eu tenho assim, eu deixo para o outro sempre escolher, que é mais ou menos o que você está falando, ou se eu tenho várias opções, e aí eu tenho dificuldade em escolher,
isso demonstra ainda a minha imaturidade. Né? Aquele que na pontuação fica igual, né? Ele não sabe se está aqui ou está ali. Esse teste diz exatamente que quanto mais eu consigo ter a decisão de escolha, né, melhor é a minha performance no sentido de maturidade psicológica, né? Isso lá da ciência, né? Exatamente. Então, uma contribuição aqui com o que a Joana está falando. Então, tua reação traduz como você é interiormente, né? O que passa dentro de você é aquilo que você consegue externar. Né? Assim, não desperdices energias mascarando-te. Antes, as aplica em contínuo trabalho de autoaprimoramento, de crescimento interior, até exteriorizares as conquistas em simpatia, cordialidade e amor. Eu costumo dizer que a gente viver em representação dos papéis, né? Principalmente se tiver não consciente, ele é como se a gente utilizasse assim um quantum de energia diária o dobro ou o triplo daquilo que a gente poderia consumir diariamente da nossa energia psíquica, né? E isso cansa, isso chega à exaustão, né? Ela está falando dessa energia, né? Porque realmente, para você construir uma máscara, é como você construir um personagem. Você tem que dar forma para aquele personagem, você tem que dar um jeito, trejeito, você tem que dar cara para aquele personagem. E você tem que cuidar desse jeito dele, né? Você tem que ficar o tempo todo tenso, cuidando. Nossa, né? Como agora, essas escolhas... né? Essas escolhas têm ônus e têm bônus, né? Mas toda escolha tem ônus e bônus. Porque, assim, quando eu escolho uma coisa em detrimento da outra, a outra vai ficar, tá? Sim. Se eu tenho duas opções e eu preciso escolher uma, aquela que não foi escolhida vai ficar. E eu preciso ter essa maturidade para saber disso, entendeu? Sabe que vocês estão falando isso e eu tô lembrando que eu tive que fazer uma escolha. Quando eu comecei a atrapalhar tudo, eu não sabia mais quem eu era, se eu era professora, se eu era mãe, se eu era esposa, se eu era dona de casa. E aí eu fui lá para os padres e falei assim, espalhei tudo na mesa dele, falei assim, olha, eu estou querendo sair desse colégio porque não está sobrando qualidade de mãe para eu cuidar dos meus filhos, porque estou sobrecarregada, meu marido viaja e eu fico fazendo tudo, lavo, passo, cozinho, planejo aula, corrijo prova, não estou gostando, meus filhos estão tudo, eu estou sem paciência. E aí eu fui, não aceitaram minha demissão, falaram que eu podia ficar lá, que eu ia reduzir minha carga horária, eu reduzi. Quando reduziram, aí eu fiz essa parada que eu eu reagi, igual vocês estão falando, eu reagi fazendo isso. Só que aí eu comecei a interpretar. É muito mais difícil você ficar fazendo dois personagens, 3 personagens por dia. Óbvio, é o que você falou. É um desprendimento de energia super, hiper, né? Bom, até meio-dia sou mãe. Aí depois de meio-dia sou professora. Aí depois de 8 horas da noite sou esposa. Aí no dia seguinte inverte, aí vai ser a dona de casa. Não, aqui não é... Aí eu comecei a tentar escolhi a professora. Falei, vai ser professora. Errado, escolhi ser a professora, todas as tarefas diárias. Também não deu certo. Ai, gente, é legal isso, viver isso, acho que é viver isso, né? Essa frase aqui que ela coloca é assim... Antes aplica em contínuo trabalho de aprimoramento, de autoaprimoramento, de crescimento interior, até exteriorizares, gostei disso, até exteriorizares as conquistas em simpatias, cordialidade e amor. Isso é algo que eu já observei, assim, na minha vivência, nas minhas relações. Quando uma pessoa, quanto mais autêntica ela é, quanto mais ela é ela mesma,
mais simpática ela é, mais gostoso é conviver com essa pessoa, é mais prazeroso. Às vezes a pessoa ela é totalmente fora dos padrões, não sei o que, mas quando ela é aquilo que ela é e ela se permite ser aquilo que ela realmente é, sem máscaras, é muito mais simpático, é gostoso se relacionar com pessoas assim. Né? Fica leve, né? Ao contrário, as pessoas que são muito cheias de máscaras, né? Não é legal, a gente não tem uma simpatia por isso. Isso é meio natural, assim, eu já observei isso na minha vivência. Qualquer pretensão de modificar o mundo e fazê-lo girar como te aprouver é alucinação. Eu gostei muito dessa frase, né? A gente, às vezes, tem muita a raiva, vem muito dessa coisa. Você quer controlar o outro, você quer controlar o mundo, você quer que o mundo rode conforme você quer, né? Aí você não consegue, aí fica com raiva, né? E aí ela vem falar que isso é pura alucinação. E realmente, porque a gente não controla nada, né? O ego tem essa ilusão, essa alucinação de que ele vai controlar o outro, a situação, né? E ela bem diz nessa frase, né? É alucinação, né? Porém, se te dedicares à transformação íntima que reflita em alteração de outros comportamentos para melhor, lograrás alcançar a verdadeira meta do amadurecimento psicológico. Então, a transformação e a mudança de comportamento, né? Mas que reflita em alteração, né? De outros comportamentos. Porque não adianta a pessoa falar que está transformada, mas não colocar isso em ação, né? Reflita em alteração de outros comportamentos para melhor. Eu vou me dedicar, eu vou me modificar intimamente, eu me conhecer melhor, né? E fazer um processo de mudança de comportamento, porque também, né, não é só mudar aqui dentro, eu tenho que me comportar diferente, né? Que é aí que a gente falou, né, do treinar um novo comportamento. Aí sim, esse conjunto, né, desse estado psíquico, com esse estado emocional e com essa ação, eu acho que esse conjunto é que vai trazer esse amadurecimento psicológico. Ou o nível de amadurecimento que você está, né? É esse conjunto de coisas. Com esse aprofundamento no seu eu espiritual, a saúde plena será tua amiga, na grande proposta que te leva em busca da realização pessoal e humana. Então, ela fala de saúde plena, né? O exemplo é Jesus, né? Que a gente não tem notícia das passagens que Jesus ficou doente, né? Acho que ela até fala de Jesus agora na sequência, né? Essa saúde plena, né? Aqui, ó. Aí ela vem falar exatamente desse modelo, como um modelo a seguir mesmo. Jesus nunca se amesquinhou diante dos falsantes poderosos, dos falsamente poderosos, ou de classe de economia mais expressiva. Né? Ele nunca, tampouco se tornou prepotente diante dos fracos e sofredores. Gente, esse prepotente é P minúsculo, é que quando acho que eu dei o enter, ele pegou o maiúsculo. É uma frase só aí. Tampouco se tornou prepotente diante dos fracos e sofredores, ou seja, ele não mudou a sua forma de ser, nem porque estava diante dos poderosos, nem dos fracos, né? Ele continua sendo aquilo que ele é. Então, esse exemplo, esse modelo a seguir é o seguinte, vale para a nossa vida toda hora, quer dizer, não, a gente não é mais e nem menos a ninguém, nós estamos todos, né, no mesmo nível, uns com mais recursos financeiros, mais recurso intelectual, né? Outros com menos, mas nós, enquanto ser humano, somos nem mais e nem menos. É isso que está falando de Jesus aqui. Ele não se amesquinhava com os poderosos, mas também não era prepotente com os fracos. Está mostrando exatamente isso. Ele não tinha essa necessidade de ser diferente, né? Porque assim ele era. Eu sou.
Eu sou. Então, eu aceito o outro da forma que ele é. Ou se ele é poderoso, ou se ele é... Ou se ele ele está nesse exterior, né? Ou se não, se ele, né? Não importa em que situação que a pessoa esteja, eu aceito ele do jeito que ele é, porque eu sou. E isso não vai mudar aquilo que eu sou, né? O fato do outro ser diferente não altera aquilo que eu sou, né? Quando a gente conseguir chegar nessa consciência, né? Inclusive emocionalmente. A linha de equilíbrio entre o seu eu interior e o exterior demonstrou a sua superioridade moral, espiritual e intelectual, né? Com esse comportamento, né? Interior e exterior, que o torna modelo sobre todos os aspectos para todos nós, exemplo de perfeita maturidade psicológica, porque era planificadora. Modelo. Um dia não, uma encarnação, quem sabe, né? A gente, mas aos poucos, né, a gente vai caminhando, né, para isso, né? Tentando buscar isso. Né? Que bom que a gente tem um modelo. Né? Verdade. Né? A gente sabe qual é o caminho, né? E passa também essa questão, né, que a Edna falou, essa aceitação de onde eu estou, né? E tomar cuidado, assim, de não achar que você já está mais pronto do que você não está, né? As provas vêm para a gente justamente para testar a gente, para a gente entender onde é que eu estou, né? Às vezes a gente começa a caminhar e a gente vai indo e já acha que já subiu a montanha. Né? Aí a vem gente começa uma a se achar, provazinha, né? Que, puf, derruba a gente lá pro pé da montanha de novo, a gente fala, peraí, vamos começar de novo. Quando a gente começa a se achar, é que já acendeu o alarme, já sirene. Já perdeu, já tá tudo errado. Né? Então, quando a gente começa a achar que já subiu demais, é porque está na hora de descer de novo. Né? Mas vamos, é um passinho de cada vez. Né? 2 para frente, não, é 3 para frente, 2 para trás, e assim vai. A gente caminha. Aí ela tem, eu coloquei aqui praticando, né, que ela tem umas frases que eu acho que é exatamente a questão do treino, praticar, treinar, né? Essas frases. O equilíbrio divino mantém-me em harmonia. Né? Existe um equilíbrio, né, no universo. Para que eu preciso me desarmonizar? Né? Penetro-me para conhecer-me. Exteriorizo-me para oferecer. Olha que legal isso. O exteriorismo para oferecer. Há uma necessidade de ser generoso em relação a mim mesmo, ao próximo e à vida. O equilíbrio divino tocou-me suavemente como a primavera, rociando o botão de rosa e fez-me desabrochar totalmente. Lindo isso, né? Lindo. O equilíbrio divino me toca, né? Para que eu possa desabrochar. Com equilíbrio, né? Embora nesse lugar onde a gente está. Né? Compreender isso, né, de verdade, emocionalmente. Existe um equilíbrio no universo, em tudo, né? Nada está fora do lugar. Né? A gente não pode esquecer disso, né? Tanto no individual quanto no coletivo. Né? Existe, sim, esse equilíbrio divino. Né? Então, que pode trazer harmonia interna e externa. Né? A gente não pode esquecer disso. Senão a gente se desespera com tanta coisa acontecendo, né? Porque às vezes a gente observando o externo, às vezes a gente acha que está no meio de uma confusão, de uma coisa, né? Mas quando você amplia, né? A gente precisa acreditar nisso, né? Realmente interiorizar que existe um equilíbrio no universo, né? Mesmo
mais do que acreditar, Maria, acho que a gente tem que sentir isso, sabe? Sentir, entendeu? A gente precisa chegar nesse ponto de sentir realmente isso, sabe? Vocês estão falando em equilíbrio e estou pensando, se é uma coisa que não tem equilíbrio, é um professor que entra numa sala de aula e tá uma bagunça danada ali. O que ele faz, né? Tá todo mundo jogando papel para cima, já. Mas Ai, é a energia da gurizada, né? é. É só o professor não pegar o pacotinho, né? Que aqui que a gente estava falando, né? O externo vai jogar os pacotinhos, né? Só o professor teria que ter o equilíbrio para não pegar aquela energia da gurizada, porque, né? Como eu imitei Então, meus ele vai se professores. perturbar, né, com isso. Me vinha na cabeça, numa situação dessa, em situações recorrentes a essa que eu descrevi, me vinha na cabeça os professores que eu tive quando eles se deparavam com essa visagem, assim. Aí a maioria ficava quieto, ficava olhando, esperando todo mundo ficar quieto. Só que ultimamente não estava fazendo efeito isso aí, não. De 20 anos para cá. Ficava, aí ele ignorava, era invisível dentro da sala de aula. A estratégia já não dá certo para essa geração. Não está dando, gente. A gente é invisível. Tem que descobrir outras estratégias, né? Não é fácil para vocês, professores. Mas é isso, meninas. Denilce, por favor, acrescenta alguma coisa no tema. Não, está ótimo. A única coisa que lá no outro livro é um pouco mais aprofundado, ela fala mais dessa questão das 4 fases que a gente passa do amadurecimento psicológico, sabe? Muito bom também, mas assim, nesse aqui está ótimo. Lá, o que fala, ela vai falar um pouco assim do porquê do atraso, né? Que algumas pessoas, a gente tem a impressão que tem esse atraso no amadurecimento. Mas é porque cada um de nós estamos em um momento, né? Cada um tem a sua velocidade, nesse sentido de amadurecer mais ou menos que outro. É relativo, não dá para se comparar. E quanto mais conscientes nós nos tornamos, melhor nós chegamos a esse amadurecimento, né? E que para nós chegarmos a esse amadurecimento somente com o autoconhecimento, né? Mas aí, nesse ponto, eu fiquei pensando, e as pessoas porque a gente sabe que todos nós amadurecemos, né, de acordo com a sua realidade, mas e as pessoas que não estudam nesse sentido, né? Nós estamos nessa caminhada de estudo, nós já fazemos parte de uma filosofia que tem uma visão da vida além do presente aqui, né? A gente sabe da nossa vida espiritual. Então, aí eu fiquei me perguntando nesse sentido, como que acontece lá? Será que é bem mais lento com esses irmãos que não buscam o autoconhecimento? Denilce, a gente tem assim, muitas histórias e conhecemos pessoas que elas às vezes são analfabetas, né? Mas tem a tal da sabedoria, né? O que é a sabedoria? Essa pessoa já fez uma construção em outras vidas, né? E veio nessa, claro, por alguns outros aprendizados, desafios da vida, né? E se ela não fez, ela irá fazer. De repente, não nessa, mas em próximas, tá? Sabe? Agora, eu acho que a oportunidade do conhecimento, a gente sabe, na nossa realidade, né? Não é para todo mundo, não é todo mundo que tem acesso, né? E para nossa, por exemplo, a doutrina espírita, menos ainda, né, em termos de estatística. Mas, de qualquer forma, está disponível para a humanidade, não tem nada de conhecimento misterioso, né, oculto, né? Então, se a pessoa não consegue acesso, por muitos motivos, ou ela já desenvolveu... Existe um porquê, né? Já desenvolveu, e aí ela não está precisando, assim, acrescentar tanto nessa área, ou ela ainda vai desenvolver em outras encarnações. Assim eu pensei. Agora você
até nesse sentido, eu anotei uma frase do James Hollis, que ele fala assim, que o objetivo da vida, de toda vida, é a plenitude. Então, independente, né, de que caminho vai ser feito, quanto tempo vai demorar ou não, né, esse caminho será feito. Sim. Em busca dessa plenitude, né? E aí ela falou dessas etapas do amadurecimento, que passa por 4 etapas, que é a do amor, depois é o amadurecimento mental, o moral e o social. E em cada item desse, discorre muita coisa, bem interessante mesmo. E que a gente vê como essa organização que a Joana fez é incrível, né? Porque existe mesmo um porquê de toda essa forma que foi sendo colocado esses conteúdos na sequência dessas obras, né? Assim, é tão harmonioso, é tão harmoniosamente organizado, construído isso, né, gente? Porque é o Consolador prometido, né? A doutrina espírita, né? Que vai passo a passo, respeitando o tempo de cada um, né? O arbítrio de cada um. Então, é tão bom isso, né? Isso dá uma paz para a gente, dá uma consolo. A palavra que me vem na cabeça é consolo. Ela consegue trazer muitos conhecimentos, né? Ela agrupa uma série de conhecimentos, né? Dentro de uma formação nova, né? Porque aí ela traz essa questão da espiritualidade, né? Então ela pega tudo aquilo que a gente já meio que conhece de algum lugar ou de alguma teoria, mas aí ela ela junta tudo isso, né? Sabe o que eu visualizo? Essa questão da espiritualidade e aí amplia muito, né? Muito mesmo. Eu visualizo, assim, num futuro não muito distante, né? A psicologia, isso aí não é... Veja se vocês me entendam, não está indo aí no meu discurso orgulho, assim, vaidade, nada disso, assim, é querer muito que isso aconteça, sabe? Eu vejo somente esse caminho para a psicologia, né? É a psicologia que trata do homem como um todo, que não sou eu que estou dizendo, é a OMS que fala, né? Está lá nos objetivos principais. O homem precisa se equilibrar bio, psico, sócio e espiritualmente falando. Então, a gente já está nesse caminho, né? E profissionais como a psicologia, como vocês, né? Que estão há muitos anos já nessa dedicação, é extremamente consolador a gente, né, entender isso. Imagino vocês, assim, quando entendem, né? A gente vai entendendo junto aí, eu com vocês há 3, 4 anos, 5 anos. É tão claro, né? Esses caminhos são tão claros, mas a gente não pode ter pressa, é que a gente tem que vencer todos esses obstáculos, imediatismo, essas palavras aí que deixaram a gente tresloucado, né? Imediatismo, orgulho, querer ser melhor do que os outros, querer ter o melhor método. Então, eu visualizo mesmo, sabe, num futuro muito próximo, a psicologia, que nome que venha se dar, de repente vão aplicar o método, né? Mas não vão nem usar o nome da Joana, vamos supor, né? Mas com método assim, né? Considerando o espírito, considerando que só depende de nós, né? Que quando você vai lá e paga uma sessão de psicanálise, né? De psicologia, você vai querendo os resultados assim, não, se demorar muito, não, já vou desistir, porque essa pessoa não me ofereceu a fórmula mágica, né? O pulo do gato. Eu acho que, completando a sua fala, seria a teoria
que o teórico é Jesus, né? Pronto. Uhum. Fechou, lacrou. Teoria psicológica que o teórico é Jesus. Porque duro vai ser Não é convencer Freud, essa galera. não é Jung, não é Pavlov, né? Duro vai ser convencer essa galera, tipo assim, pós-pandemia, que de repente as pessoas podiam começar a entender, né? Que esse guia aí e melhor modelo é o cara, né? Mas E que não é teórico, né? É é. prático. Na verdade, ele não é um teórico, ele é um prático, né? Mas, meninas, vamos encerrar? Vamos encerrar. Eu vou, então, parar a gravação, tá? Desejando uma excelente semana para todos, né? E até o próximo encontro.